Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula e um conteúdo hoje muito importante. Nós vamos falar da responsabilidade civil, da responsabilidade que gera dinheiro, perdas e danos, danos morais, danos materiais, erro médico, direito médico, tudo tem a ver, tudo é ligado, uma matéria muito importante que cai muito no exame de ordem e certamente nós vamos acertar porque é uma matéria muito tranquila e muito gostosa de estudar, muito importante entender na vida prática e para o exame da OAB também, tá bom? Vamos juntos? Vamos caminhar então? Olha só, quando eu falo de responsabilidade civil, eu estou falando de perdas e danos. É isso mesmo, perdas e danos. Você sabe que o nome correto da ação é a ação de perdas e danos. Dentro dessa ação, eu vou pedir o dano moral ou o dano material. Alguns advogados usam o nome ação indenizatória, ação de danos morais, ação de danos materiais, mas o nome correto, a nomenclatura correta é a ação de perdas e danos. Dentro dessa ação, eu posso pedir os danos materiais, seja lucro cessante, danos emergentes, nós vamos explicar, vamos conversar sobre isso, e os danos morais, né? Sem falar que nós podemos pedir dentro dessa ação também os danos estéticos, ok? Quando a gente comete um ato, esse ato sendo danoso, nós temos que arcar, somos responsáveis por esse ato. Então, nós podemos ser de fato responsabilizados em virtude da situação que nós cometemos, um atropelamento, talvez uma ofensa. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Na esfera civil, nós vamos pagar com dinheiro, né? Danos morais, dano material. Na esfera criminal, crime, tipificação criminal. Na esfera trabalhista, responsabilidade trabalhista. Na esfera disciplinar, uma reclamação no órgão, no conselho de classe, na corregedoria, no caso de um juiz, de um servidor. Então nós temos aí vários segmentos que vão gerar uma responsabilidade. A responsabilidade civil é dinheiro, lembre disso. Responsabilidade civil é dinheiro. Eu vou arcar com as consequências em dinheiro, perdas e danos, tá? Vamos juntos então, vamos caminhar então. Dentro da perdas e danos, existe o dano moral, que não é patrimonial, é extrapatrimonial. É uma ofensa psicológica, psíquica. Existe o dano material, onde eu deixei de ganhar, ou eu gastei algo para consertar, uma batida de carro, uma colisão de veículo. Existe o dano estético, que é estudado no direito médico, então também é importante falar sobre isso. Vamos lá, vamos navegar por esse assunto tão importante que é a responsabilidade civil, conforme a doutrina, os principais apontamentos e o que realmente cai na prova da OAB, nos concursos públicos no Brasil. Vamos lá, focado na OAB, hein? A responsabilidade civil, vamos guardar esse conceito que é importante, eu uso no meu livro, hein? Que é o livro Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. A responsabilidade civil consiste no dever de indenizar o dano suportado por outrem. Assim, a obrigação de indenizar nasce da prática de um ato ilícito. Okay? Esse é o conceito que eu uso no meu livro também. O titular de um direito vai se relacionar juridicamente com toda a coletividade e a lei imporá, sim, essa coletividade um dever jurídico de abstenção, ou seja, ninguém poderá praticar atos que venham a causar lesões a direitos, né, patrimoniais ou extrapatrimoniais desse direito. Então, esse é o grande fundamento da responsabilidade civil, que vai gerar o dano moral, vai gerar o dano material, o dano estético. Então, isso é importante aqui também. Quando nós falamos de responsabilidade civil, eu trago para você o artigo 187 do Código Civil. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exerce manifestadamente os limites pelo fim econômico, social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, é um artigo também interessante que entra para ser objeto de estudo. Existe a responsabilidade civil, e guarde isso, é muito importante, fica muito mais didático, toda vez que ocorre um nexo de causalidade em relação a um dano. Se eu te causei um dano, existe a responsabilidade civil, mas tem que ser um dano provado, um dano real, senão é mero aborrecimento. Então, é importante, você não pode ter dado causa a esse dano. Nexo de causalidade mais o dano. Quando eu falo de nexo de causalidade e dano, e houve a culpa do agente, aí eu estou falando de responsabilidade civil, tá? Então, dessa forma, a responsabilidade civil ela é trabalhada, objeto de estudo. A doutrina especializada separou a ilicitude no artigo 187 em duas classificações, para ficar bem didático. A ilicitude subjetiva, que é o dolo ou culpa, e a ilicitude objetiva, que é aquela que apenas ocorre o prejuízo, sem analisar se a conduta foi intencional ou não.
Dessa forma, gente, o que eu quero passar para você? A responsabilidade subjetiva é composta por conduta humana. É a ação em sentido amplo, ou seja, é a ação propriamente dita ou a omissão relevante, tá bom? O nexo causal, a ligação entre a conduta praticada e o resultado danoso, ele tem que existir para gerar a consequência da responsabilidade civil, assim como o dano, que nós já falamos, o dano nada mais pode ser material, moral ou estético. A culpa, estudando um pouquinho da culpa também, que são requisitos, são conceitos importantes para poder dominar a responsabilidade civil, a culpa em sentido amplo inclui tanto o dolo como a culpa em sentido estrito, que é a quebra do dever de cuidado. Eu não tomei cuidado, então assuma essa responsabilidade. Outro termo que é estudado também em responsabilidade civil é o risco. Reconhece sim que no agente existe um dever prévio de cuidado e ele é responsável, ela, a priori, porque não observou aquele dever de cuidado. Então, também é um conceito importante. O dano, estudando o conceito de responsabilidade civil, quando nós falamos do dano, o dano é o prejuízo moral ou material, coletivo ou individual, estético ou a perda de uma chance. Também, volto a falar, a perda de uma chance gera direito à indenização. Por isso, hoje nós temos vários seguros de responsabilidade civil, né? Perda de uma chance é uma forma de responsabilidade civil e é uma tese nova, ainda é recente, uma tese importante. O nexo de causalidade, ele pode ser chamado de vínculo lógico entre determinada conduta antijurídica do agente e o dano experimentado pela vítima, tá? Então, por fim, a culpabilidade é um prejuízo de censura à conduta do agente. Fato, né? Para punir, reprovabilidade, esse é o termo pelo direito, né? Decorrente de dolo, seja negligência, imprudência ou imperícia, tá? Então é importante. Vamos falar um pouquinho aqui da evolução histórica da responsabilidade civil, que é também importante para que a gente possa conhecer melhor a matéria. Nos primórdios, o ofendido reagia ao dano de maneira imediata e brutal, né? Matava o outro, batia um no outro. Então, a responsabilidade civil ela surge para evitar isso. Ela surge para evitar a vingança privada. Esse é o grande objetivo da responsabilidade civil. Então, surge no momento que não dava mais para as pessoas se matarem, né? Quando o castigo era posterior, foi criada a lei de Talião, essa lei de Talião, uma lei muito conhecida, que esta, por sua vez, ela acabou criando, né, algumas situações vinculadas à responsabilidade civil, que era olho por olho, dente por dente. Você deve ter escutado isso, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, alguém da sua família deve ter falado isso, olho por olho, dente por dente. Então vem da lei de Talião. Além de ser uma forma de limitar a vingança privada, a responsabilidade civil, ela baliza nas penas corporais, né, castigos físicos, então esse é o grande objetivo. Quando nós falamos de responsabilidade civil, a primeira divisão que nós temos é a responsabilidade civil objetiva. Após esse período, surge a composição voluntária, o ofendido passou a ter a faculdade de substituir a retaliação ao agente por uma compensação de ordem econômica, ordem financeira, dinheiro, pecúnia, esse é o grande objetivo. E essa classificação, como nós falamos aqui, a responsabilidade civil é notada a importância da evolução histórica, passando, né, da autotutela. Então, bem interessante. Outro ponto que eu queria trazer para você, a responsabilidade civil, os romanos começaram a diferenciar pena de separação, estabelecendo delitos públicos, né, e os delitos privados. Então, nessa fase já começou a ocorrer uma organização nesse sentido. Outra lei que não dá para deixar de mencionar, nesses fatores históricos da responsabilidade civil, é a lei de Áquila, né? Aquilia, o termo mais utilizado, que aponta o princípio geral do dano. Na verdade, essa lei, na época, a ideia era de culpa, né? A lei trazia, nessa fase, a responsabilidade subjetiva, a culpa. Começa a fazer parte da responsabilidade civil. Então, tivemos a mudança conceitual. E aí vem o direito francês, que acabou influenciando vários países após a Revolução Francesa, na Idade Contemporânea. Surge aí o Código Napoleão, onde a responsabilidade civil é subjetiva, de fato. O Código Civil de 1916 do direito brasileiro aparecia lá no 159, ele estabeleceu que aquele por omissão ou ação voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, violar direito ou causar prejuízo a outro, e fica obrigado a reparar o dano. Então já tivemos aí a tipificação dentro do Código. Já no Código de 1916 aparece essa primeira tipificação mais
didática, vamos dizer assim, no código anterior ao nosso. Então, importante também. O artigo hoje que domina a responsabilidade civil, né, que não podemos deixar de estudar ou mencionar numa peça, certamente é o artigo 927, que esclarece do Código Civil, que esclarece que aquele que por delito, por ato ilícito, causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Então, é um artigo mais simplificado, mas ele atende o que nós precisamos, né, de fato. Entre o estudo das responsabilidades, eu trago para você a responsabilidade civil, então, atual, objetiva, que é aquela em que a lei dispensa a produção de prova a respeito da culpa. Ainda é necessário provar, sim, a conduta humana, o nexo de causalidade e o dano. São 3 requisitos, né? Conduta, nexo de causalidade e o dano. Só existe a responsabilidade civil se tiver o dano. Porém, na origem é normal que se tenha um ato culposo, sendo que a lei apenas estabelece não ser necessária a produção de prova acerca dessa culpa. Então, importante aqui também. Eu trago um exemplo, e isso é importante, o Estado, né? O Estado ele tem que limitar e não influenciar a tutela, um agredir o outro, então a intenção é essa. O Estado é pago por intermédio dos impostos, é outro exemplo, pelos cidadãos para garantir a boa prestação de serviços públicos, e o dever de bem prestar se considera importante. Então, quando o Estado não faz isso, também ele é responsável em relação aos seus atos. Então, existe essa responsabilidade civil também. Quero trazer alguns exemplos da responsabilidade civil objetiva. Eu trago a primeira, que é a responsabilidade civil nas relações de consumo, em regra a objetiva. A única exceção é aquela dos profissionais liberais, né? Que aí entra no 14 do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Trago como exemplo também a responsabilidade civil decorrente de abuso de direito, que independe de culpa e fundamenta somente a critério objetivo, a chamada teoria finalista. Isso aparece também no enunciado 37 da Jornada de Direito Civil, é o entendimento que prevalece atualmente. Trago também para você aqui a responsabilidade por fato de terceiros, artigo 933, leia, a regra falou o artigo, tem que ler. Trago também a responsabilidade pelo fato do animal, artigo, a OAB adora perguntar isso, então está lá, aparece no 936, e a responsabilidade da pessoa que agiu em estado de necessidade, nós temos aí a fundamentação no 929 e 930, tá? Então é importante. Quando se trata de um risco integral, por vezes, né, numa situação de caso fortuito, força maior, são capazes sim de afastar a responsabilidade civil, como nos casos de danos ao meio ambiente e do seguro obrigatório de veículos automotores, é um outro exemplo que eu trago, tá bom? Vamos lá, falando um pouquinho da responsabilidade civil, mas agora subjetiva, a responsabilidade civil subjetiva é o tipo mais comum e residual. Nós vamos utilizar essa responsabilidade diante de uma situação de culpa do agente para mensurar a responsabilidade e compreender o dolo e a culpa em sentido estrito, que é a imprudência, negligência e imperícia. O conceito de culpa, nós já falamos aqui, de modo geral, conceito objetivo, trazido na legislação, aparece no 186 do Código Civil, mas sua aplicação é ampliada por vários entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, é importante também. Quando você fala para mim, professor Júlio, quais são os requisitos, então, da responsabilidade civil? Como já falamos aqui, conduta humana, anota aí. Quais são os elementos e os requisitos da responsabilidade civil? Conduta humana, sim, nexo causal, dano e também culpa do agente, né? A culpa que pode ser subjetiva ou o risco, que seria a responsabilidade objetiva, tá? Vale apontar, sim, de maneira resumida, sempre bater nessa tecla, sim, tema de OAB. Conduta humana já falamos aqui, eu quero aprofundar um pouco nossos estudos em relação à conduta humana. A conduta humana, ela gera responsabilidade civil e a conduta voluntária, livre e consciente, bastando um degrau de moderação de consciência na atuação humana, podendo ser omissiva ou comissiva, tá? Então a conduta humana, ela é comissiva ou omissiva. Comissiva, gente, é aquela conduta que envolve um agir, uma ação do sujeito. Porém, essa ação acaba por violar um dever jurídico imposto por lei ou pelo contrato, gerando danos, né, a outra parte, direito a indenizar. Já a culpa omissiva, ela tem a ver com o quê? Para que possa haver uma imputação de responsabilidade a um sujeito pela sua omissão, é fundamental antes que exista um dever de agir imposto pela norma. Sem o dever de agir, não há que se falar em conduta omissiva. Esse dever de agir pode ser oriundo de lei, pode de contrato, dever de ingerência, pode ser também, né? Pode ser também. Então, atenção em relação a isso.
Vou trazer alguns exemplos aqui de atos, né? Atos lícitos que geram responsabilidade civil. Desapropriação é um ato lícito e gera responsabilidade civil. O poder público tem o direito de requerer o seu imóvel, o seu, o meu, para instalar uma atividade que ele queira. E a passagem forçada também, né? A passagem forçada seria um outro exemplo de responsabilidade civil lícita. A passagem forçada, um imóvel fica escavado para a saída de uma rua, uma avenida, então é importante também. Volto aqui no nexo de causalidade. Nexo de causalidade trata-se sim do liame que une o agente ao resultado, tá bom? No meu livro eu deixo muito claro que é a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano de fato, tá? Nós temos então 3 teorias que explicam o nexo de causalidade. Isso também é importante, isso também pode ser objeto de prova de OAB. A primeira teoria é a teoria da equivalência de condições de fato, né? Então, chamada teoria da equivalência de condições. Essa teoria, todo e qualquer antecedente fático que ocorra para o resultado é causa, nessa teoria, tá? A grande crítica dessa teoria é que é o que haveria, de fato, uma série de pessoas que seriam responsabilizadas por uma ação de um único agente, levando até a conclusões absurdas, né? Haja vista que em todas as condições são necessárias o resultado. Assim sendo, chegaremos, usando essa teoria, segundo Santos Dumont, né, ter culpa em acidente aéreo, porque ocorresse hoje, por exemplo. A família do Santos Dumont, né, o Santos Dumont se estivesse vivo, né, teria responsabilidade. Então ele criou o avião, tem discussões, mas essa teoria ela é um pouco maluca, eu falo isso, a teoria da equivalência, porque eu vou lá na origem, punir aquele que inventou a coisa, e muitas vezes não tem nada a ver com isso, ele só inventou a máquina, né? Então não é a realidade. A segunda teoria, a teoria da causalidade adequada. Causa é apenas o antecedente fático, né, abstratamente falando, que adequa a consumação do resultado. Essa teoria parte de um juízo de probabilidade, porque para ela a causa é apenas o que antecede de forma apropriada. Em tese, essa teoria ela demonstrou que para que possa se aferir uma responsabilidade civil pelo dano, o juiz deveria retroceder até o momento da ação ou omissão com um instituto de estabelecer se era ou não idôneo naquele momento para produzir o resultado. Também, na prática, a teoria foi usada em alguns julgados, mas também existem discussões a respeito dessa teoria, chamada a segunda teoria, então, teoria da causalidade. A terceira teoria é a teoria da causalidade direito ou causalidade imediata. É a regra geral, né? Causa apenas o antecedente que determina o resultado e consequência sua, direta ou indireta. Para essa teoria, gente, isso é importante, anota aí, é preciso que exista um vínculo entre aquele antecedente e que considere causa e resultado. Ela foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal num acórdão em 1992, né, de responsabilidade civil. Então, importante. Ou seja, eu trago para você que a teoria adotada pelo Código Civil é a teoria da causalidade direta e imediata. Então, a teoria adotada, se a prova da OAB perguntar isso, adotada em relação à responsabilidade civil, a teoria que nós adotamos hoje, atualmente, é a teoria da causalidade direta e imediata, tá bom? Exceção é a responsabilidade ambiental, que independe da existência de nexo de causalidade entre a conduta do proprietário do imóvel e os danos ambientais causados pelo proprietário anterior, tá bom? Vamos lá, mais um conceito que pode cair na prova da OAB, mais um conceito que nós temos que dominar é o dano ou prejuízo. O dano ou prejuízo traduz a lesão, né? O interesse jurídico, tutelado, material, moral, estético, para que seja viável, ou melhor, para que seja inviável, né? Não viável, mas para que possa ser inviável, o dano precisa ter 3 requisitos. Então, nós usamos isso como matéria de defesa, de fato, para que a gente consiga fugir da responsabilidade civil, né? Então, é importante. Nós temos requisitos para que exista a responsabilidade civil, para que exista o dano moral, então, e requisitos para desconfigurar a responsabilidade civil. Eu trago algumas teses como mero aborrecimento. Mas isso poderia acontecer, se saiu de casa poderia chover, mero aborrecimento. Muitos juízes aplicam mero aborrecimento, não dano moral. Aí você vai falar, professor Júlio, por que é tão difícil ganhar dano moral no Brasil? Porque o judiciário não quer que o Brasil vire uma fábrica de dano moral, né? Essa é a realidade, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso.
Vamos lá, vamos trabalhar aqui então. Para ser indenizável, o dano precisa de 3 requisitos, ok? Já falei aqui as teses e defesas, né? Para que não seja indenizado, eu tenho que trabalhar com teses e defesas, que é a falta de culpa, falta de nexo de causalidade, a falta de resultado, situação de mero aborrecimento. São as teses e defesas que eu vou usar contra o dano moral, contra o dano material, contra a responsabilidade civil. Agora vamos fazer um exercício ao contrário. Para que seja indenizável, o dano precisa de 3 requisitos, e aí eu trago para você a violação então de um interesse jurídico, moral ou material, a subsistência do dano e a certeza do dano, tá? Lembrando que nós temos os danos materiais ou patrimoniais, temos os danos morais, temos os danos estéticos e também a perda de uma chance, ok? Vamos lá, trabalhar que a prova da OAB gosta desse assunto, hein? Lucros cessantes, danos patrimoniais negativos, hein? Lucros cessantes também são chamados de danos patrimoniais negativos. O dano causado ao patrimônio do sujeito poderá arrecadar consequências futuras, por exemplo. Uber 99, então você tem um carro, você dirige, você ganha dinheiro com o carro, né? Você paga suas contas com o carro. Se você bate no Uber, ele deixa de ganhar, ele deixa de pagar as contas. Então, o dano causado ao patrimônio do sujeito poderá sim acarretar consequências futuras. Por exemplo, um impedimento à percepção de ganhos, de lucros. Porém, somente se fala em lucros cessantes quando houver uma quase certeza da obtenção efetiva dos ganhos. Então, tem que ter uma quase certeza. Não certeza, quase certeza é feio, mas é o que a jurisprudência chama quase certeza, né? Eu não posso falar que teria certeza que iria ganhar. Preciso provar que eu iria fazer. Eu sou Uber, faço R$300 por dia. Então, eu consigo provar que se meu carro ficou parado 5 dias, eu deixei de ganhar R$300 por dia. Então, eu tenho que provar isso, tá? Não se trata de uma mera possibilidade de ganho. O exemplo que eu dou também é a colisão do veículo de um taxista. Ele ficará vários dias sem trabalhar, aguardando o conserto do automóvel, razão pela qual faria jus ao recebimento dos lucros que deixou de auferir, tá? Então, isso se chama lucros cessantes, deixei de ganhar, lucros cessantes, deixei de ganhar, danos patrimoniais negativos, artigo 402. A regra falou artigo, eu vou dar uma lida nesse artigo. Vamos lá. Importante tratar também dos danos emergentes, hein? Danos emergentes são os danos patrimoniais positivos. Diferente do lucro cessante, são os danos patrimoniais negativos, o que eu deixei de ganhar, futuro, eu estou falando do presente, nos danos emergentes. Consiste sim na diminuição do valor patrimonial que precisa ser reposto. Eu gastei 5 mil para arrumar o carro, eu quero agora os 5 mil. Então, danos emergentes é aquilo que eu gastei hoje, agora, tá? Em relação aos danos, vamos falar então dos danos extrapatrimoniais, e aí, claro, vem o dano moral. O dano moral apresenta uma dupla função, a função punitiva. O ofensor deve sofrer uma repressão para que abstenha de praticar novamente a conduta que ensejou o dano moral no caso, tá? É o dever, deve aprender a lição, é uma forma de punir para que não faça mais. Também tem a função compensatória, a OAB gosta disso, a OAB já perguntou, hein? Dano moral tem a função punitiva e a função compensatória, tá? A vítima deve ter uma sensação de alívio no seu sofrimento, obtendo uma indenização para que ele possa ofertar lazer, equilíbrio, né? Então, a intenção é essa. O dano moral apresenta 2 teorias, tá? A negativista, não indenizável, não reconhece a reparação do dano extrapatrimonial. Segundo Savini, os bens com vida, honra, liberdade são insuscetíveis de restauração pela via indenizatória, portanto, não estariam diante da proteção jurídica da responsabilidade civil em termos de indenização, mas sim da proteção jurídica da ordem privada, né? Então, e tem a segunda teoria, que é a teoria positivista, que é a reparabilidade, esse termo que trava a língua, igual paralelepípedo, né? A teoria positivista é de fato a reparabilidade do dano moral, que recebeu status constitucional através da dignidade da pessoa humana. O mero inadimplemento contratual, mora prejuízo econômico, não configura dano moral, né? Seria um mero aborrecimento. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nem tudo a gente consegue dano moral. Mas é importante saber que essa teoria da positivista, a reparação surte efeito para situações onde ocorreu o dano, resultado e o nexo de causalidade, tá bom? Critérios para fixação do dano moral, hein?
É difícil falar sobre isso, porque na verdade não tem uma lei que aponte, mas você entra com uma ação no juizado, você não ganha mais que R$ 5.000, salvo raríssimas exceções. Então existe uma tabela aí meia oculta, tá? Mas a ideia é calcular em cima do quê? Da compensação da dor sofrida, da condição financeira do ofensor, da condição financeira da vítima e do comportamento do ofensor após a prática do ato ilícito. Tá? A ideia é essa. Se prestou ou não prestou socorro, nesse sentido, tá bom? Tem uma súmula importante, que é a súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que ela fala que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, tá? Então é importante também a gente lembrar dessa súmula, porque vai nos ajudar também. Outro ponto também, existe o dano moral coletivo, sim, dano moral coletivo, e aí nós temos o CDC novamente, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, é importante falar, inclusive tem a lei da ação civil pública, um dano moral difuso, né, como é chamado, ele é tutelado pela previsão legal, somente pode ser caracterizado como uma lesão ao direito de toda e qualquer pessoa, tá bom? Então é importante falar sobre isso. Não podemos deixar de lado a prescrição. O Código de Defesa do Consumidor fala de prescrição de 5 anos da relação de consumo, né? A prescrição do dano moral, a pretensão reparatória de responsabilidade civil prescreve em 3 ou 5 anos, dependendo se eu vou utilizar o CDC ou o Código Civil. Então, é importante lembrar, nós temos as prescrições no artigo 206 do Código Civil. Em regra, a prescrição é de 3 anos, tá? Em 3 anos, a pretensão de reparação civil, o Código de Defesa do Consumidor fala em 5, mas a relação de consumo não é relação civil, tá bom? Em relação ao dano estético, ele surgiu do desdobramento do dano puramente psicológico, ou seja, o dano que falava só da questão psicológica e trouxe aí a possibilidade, já há algum tempo, da gente também ter uma possibilidade de ser indenizado em relação ao dano físico, físico mesmo, braço, mão, perna, né, olhos, visão, então bem interessante. Também tem uma súmula importante, que é a súmula 387, é lista a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral, tá? Então posso pedir as duas sim, pode ser que a OAB cobre isso, você tem que saber. O dano estético ele surgiu com o desdobramento do dano puramente psicológico. E neste dano ocorreram deformidades físicas que provocaram, de fato, a repugnação, abarcando sim os casos de marcas e outros defeitos físicos que causem à vítima desgosto, né? ou um complexo de inferioridade, tanto externo quanto interno. Então o objetivo é esse, tá? Atuar numa função diante de infelizmente, uma situação que ocorreu, uma morfológica, né, de órgãos, perdeu um dedo, perdeu um braço, perdeu a visão, então é importante falar sobre isso. Só mais um ponto também que eu queria falar com você, o dano estético e dano de imagem, tá? Também temos o conceito de dano de imagem, muito esquecido, vale a pena falar. Não devem ser confundidos os institutos, visto que a imagem é a representação exterior, a visão sensível da pessoa perante os outros. Então, é importante bater um papo sobre isso, fazer uma massagem publicada numa revista, a violação da imagem sem autorização envolve outro direito. Então, importante. Queria falar também aqui sobre a projeção, a chamada propst mortem dos bens da personalidade. O dano moral e o dano estético são exemplos de bens da personalidade. A morte extingue a personalidade, segundo o artigo 6º do Código Civil, mas não extingue a proteção aos direitos da personalidade, tá? É assim que julgou o Superior Tribunal de Justiça. Então deve ser reconhecida a legitimidade dos herdeiros do morto a formularem pretensão indenizatória em razão da ofensa à imagem do falecido, seja em razão do prejuízo moral ou material. Então, alguém ofende uma avó, minha avó está falecida, eu posso processar, tá? Então existe sim a projeção post-mortem dos bens da personalidade, tá? Existe essa proteção que pode ser exercida pelos herdeiros, também é um ponto importante. Mais uma classificação que eu queria trabalhar com você é o dano indireto ou dano reflexo. No dano indireto, a mesma vítima, né, sofre um dano direto e esse dano se alastra, né, se espalha, causando consequências a demais pessoas, fatos jurídicos. Então, por sua vez, esse dano, o dano reflexo, é aquele que atinge, além da vítima direta, uma vítima indireta. A pluralidade de vítimas, é isso que eu quero dizer. O dano em ricochete, que é outro nome utilizado, dano indireto, dano reflexo, dano em ricochete, pode ser tanto material quanto imaterial, moral. A sua característica, como já diz o próprio código, né, esclarece muito bem, depende intimamente da proximidade jurídica da pessoa lesada, né, da vítima, do reflexo que foi gerado. Então é importante.
O dano em ricochete encontra-se firmado na lei 900, no Código Civil 948, tá? Em qualquer outra hipótese, nós temos aí a aplicação, sim, isso é importante. A perda de uma chance já tinha falado, né? Uma tese nova, vamos caracterizar, sim, a responsabilidade pela perda de uma chance, quando o agressor faz desaparecer a probabilidade, né, da vítima ao ferir o benefício. Então, o sujeito ia assumir a posse de alguma coisa, de um concurso público, e alguém bateu no carro dele, ele não conseguiu assumir a posse, ele perdeu o cargo, perdeu uma chance. Então, importante trazer também esses fundamentos. Tá? Em relação ao direito médico, a responsabilidade no direito médico, em regra, ela é uma responsabilidade que eu vou assumir sempre por negligência, imprudência e perícia. A responsabilidade do médico não dá para fugir. Cuidado, erro médico e erro do médico. Erro médico de qualquer profissional da área da saúde. Erro do médico é o erro do médico propriamente dito. A obrigação do médico é uma obrigação de resultado, sim. No caso, né, em exceção, quando estamos falando de procedimentos estéticos. Quando eu falo de atividade médica sem ser procedimentos estéticos, eu estou falando de uma responsabilidade de meio. Lembrando que o cirurgião plástico nem sempre ele vai ter a responsabilidade dos seus atos de forma reconhecida como resultado. Se for reparatória, ele entra na regra do jogo, na regra de todos os médicos, profissionais da saúde. É uma responsabilidade de meio e não de resultado. Se for uma cirurgia embelezatória, embelezamento, aí ele entra assim, tá? Então é importante falar sobre isso. Vamos lá, não dá para deixar fora, não dá para deixar de falar sobre os excludentes de nexo de causalidade. São 4, tá? Caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro. E a cláusula de não indenizar. Então, são 4 excludentes de causalidade. Então, importante. Caso fortuito e força maior, o melhor entendimento é de que essas expressões são equivalentes, independente do fato que derivam de efeitos naturais ou do homem. Artigo 393. Culpa exclusiva da vítima. Fala assim, culpa exclusiva da vítima. Quer ver um bom exemplo? Deixa eu pensar aqui, ó. Fala assim, culpa exclusiva da vítima quando sua conduta se erege em causa, né, de direito determinante do evento, de modo a não ser possível apontar qualquer defeito na produção do serviço como fato sejador da sua ocorrência. Então, acho que seria um bom exemplo também. Legal. Agradeço a você, tem um material de apoio, faça a leitura desse material de apoio, vai te ajudar. Lá desse material de apoio nós conseguimos aprofundar um pouquinho mais, falando de estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, legitimidade para reparação civil. Então, são temas importantes, responsabilidade dos pais, né? Então, temas importantes vinculados a outros ramos do direito, para que você faça uma leitura simples, mas realmente você vai aprofundar mais ainda. O direito da ação de regresso, responsabilidade civil por terceiro. Então, não deixe de ler o material, tá? Esse material é muito importante para que você domine responsabilidade civil. Muito obrigado, agradeço a você e até a próxima aula. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite.